Abençoados, você sabe o que ocorre quando morremos? E o tema desse estudo é: o que ocorre quando morremos? Abençoados, o que ensina o sistema religioso a respeito disso? No fim dos tempos, todos os mortos ressuscitarão e cada um será julgado de acordo com o que fez. Quem foi salvo por Jesus irá para o céu, mas o pecador será condenado e lançado no lago do fogo, o inferno. Bem, assim ensina os pastores do sistema religioso, jogando uma enxurrada de temor e medo aos seguidores da igreja, aos seus irmãos das suas congregações. Mas vamos ver o que a Bíblia diz para nós a respeito dessas coisas. Primeiramente, lembrando que inferno não existe. Inferno é sepultura. E vem do Sheol hebraico, que significa sepultura. Todos nós, quando morremos, nossos corpos físicos iremos para a sepultura. Então, não precisa temer o inferno, porque todos iremos para eles, todos iremos para a sepultura, né? Segunda coisa que, né, o pecador será condenado e lançado no lago de fogo. Lago de fogo é uma expressão usada pelos judeus para falar sobre o Vale dos Filhos de Hino. E todas as pessoas que eram contra o governo, que eram mortas a pedrada nas praças, né, que indigente, pessoas, né, que animais, todos esses eram jogados no lugar chamado Vale dos Filhos de Hino. Antes era lugar de sacrifício, né, do povo que servia o deus Moloque. Depois que o rei Josias acabou com esses sacrifícios lá, chamado Tofete, no Vale do Filho de Hino, depois que o rei Josias acabou com esses rituais, oferecia criança, oferecia as mulheres virgens e jogavam dentro desse lago de fogo. Era um vulcão, era um local vulcânico. Eles jogavam eles lá dentro, que segundo a crença deles era para ser oferecido, aquela vida era para ser oferecida ao deus Moloque. Quando o rei Josias acabou com o Tofete, acabou com esse sacrifício, ali virou um local, uma lixeira, um local onde se jogava lixo, um local onde jogava indigente, pessoas que morriam na cidade e ninguém sabia. Para os judeus religiosos, né, não podia ser enterrado lá junto com eles, porque eram pessoas impuras, né? Então era jogado lá nesse local. Pessoas que eram condenadas em praça pública, pedrada, era jogado lá. Pessoas que iam contra a lei, era morta, era jogada lá.
E lá virou uma lixeira, jogado também animais mortos, e Apocalipse faz a referência, né, onde o fogo não se extingue e as moscas nunca acabam. Quando começou a ficar extinto esse vulcão, eles começaram a jogar pedra de enxofre para manter esse fogo aceso. Então, Lago de Fogo não tem nada a ver com o inferno. Inferno é sepultura, Lago de Fogo era uma outra coisa, né, que hoje não existe mais. Então, abençoados, muitas falácias religiosas que esses pastores não ensinam a realidade para o povo, e como eu disse, joga uma enxurrada de temor e medo em cima, né, dos irmãos de suas congregações. Mas vamos ver o que diz a Bíblia sobre isso. Vamos lá em Eclesiastes 12, eu vou ler do 1 até o 4. Em Eclesiastes está escrito: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que vocês dirão: não tenho satisfação neles. Antes que escureça o sol e a luz, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pela janela enxergarem embaçados, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Esse é um relato de pessoas que estão se envelhecendo, de pessoas que estão caminhando para o fim. É um relato em figura de linguagem. Os olhos escurecem, porque pouca visão. Os ouvidos ficam fracos, pouca audição. Os homens fortes ficam curvados por causa da velhice. Perdem suas forças. Amém? As portas foram fechadas, porque já há um cuidado com o idoso. Não pode deixar sair sozinho na rua, porque não enxergam bem, não tem boa audição. Então é um relato de pessoas que estão se envelhecendo, caminhando para o seu fim. É uma coisa que acontecerá a todos os homens e mulheres, né? Sejam eles evangélicos ou não. Seja aqueles que crêem em Deus ou que também acham que Deus não existe. Todos passarão as mesmas coisas. Aqueles que creem em Deus, o pregador, né, Eclesiastes diz: lembre-se do seu Criador. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebra a taça de vinho, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço. Esse fio de prata é uma alusão, né, da centelha divina, da luz de Deus que, né, dá vida ao nosso espírito. Então, antes que essa luz, né, se parta, se rompe, se quebra a taça, né, o corpo de carne, a taça se quebre, o cântaro se despedaça a fonte, são tudo uma figura de linguagem, dizendo que antes do espírito se romper da carne, lembre-se do Senhor, lembre-se de Deus.
Quando isso acontecer, diz ele, o pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. O pó se refere à carne, que da terra veio, e o espírito volta a Deus, porque foi criado nos céus. E para os céus retornará, assim como a carne foi criada na terra ficará. Abençoados, você sabia que foi criado nos céus? Não sabia? Muitos não creem nisso. Muitos acham que morreu, acabou. Outros acham que morreu, o espírito fica dormindo até o dia do juízo. O juízo já veio, já aconteceu. Então os mortos não dormem mais. E aqueles que creem que morreu, acabou, é porque não tem o conhecimento espiritual. Amém? Se você está me ouvindo aqui agora, então vejamos o que diz. Se você, logicamente, se crê também na Bíblia, né? Não adianta você apenas me ouvir se você não crê. Porque esse canal aqui é para todos. É para o povo da graça, é para evangélico, e para ateu, e para quem não acredita em Deus. Está no YouTube. Tá aí para todos. Todos vão passar os olhos aí e uma hora dessa vai ver esse vídeo. Então, se isso estiver acontecendo agora e vocês que estão me ouvindo, que acreditam que morreu, acabou, ou que acredita que morreu, o espírito fica dormindo, preste atenção nesse estudo. Jó 38, 7. Vou ler o 7 e o 21. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam significa festejavam. Estrela cantam? Não cantam. Estrela da alva é uma referência às primeiras estrelas, ou seja, está se referindo em figura de linguagem aos filhos de Deus em espírito, que estavam festejando, jubilando, quando Deus fazia todas as coisas. Todos os filhos de Deus no espírito estavam lá com Deus nos céus, festejando, jubilando todas as coisas, enquanto Deus criava as coisas. E Deus diz a Jó: de certo que tu sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos seus dias. De certo que tu sabes. Como Jó saberia essas coisas, se fosse apenas um homem carnal? E Jó não está se referindo aos dias carnais de Jó, mas os dias espirituais. Eu, irmão André, tenho 51 anos na carne, mas no espírito. Já jubilava junto com meus irmãos espirituais, quando Deus fazia todas as coisas. É grande o número dos meus dias, como era grande o número dos dias de Jó, como é grande o número de você, abençoado, que está me ouvindo. Em carne tem uma idade, mas em espírito é grande o número dos seus dias. Estão me entendendo? Abençoado, o apóstolo Paulo também confirma isso, dizendo em Efésios 1, 4: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes da criação do mundo. Fomos escolhidos antes do mundo ser mundo. Antes do mundo ser
como conhecemos hoje. Já existíamos bem antes de tudo, em espírito. Aí viemos à Terra, cada um com sua missão, encarnamos nesse corpo de carne, passamos todas as coisas da vida, participando de todo o processo evolutivo, política, escola, religião, trabalho, família, participando de todas essas coisas. E nessa caminhada nos perdemos por causa das coisas da carne. Quando entramos no corpo de carne, há um esquecimento das coisas celestiais, por causa das obras da carne. E as obras da carne, nós, antes de ter o espírito disperso, despertado, nos envolvemos com as obras da carne. Então nos perdemos no caminho. Nessa caminhada nós nos perdemos. Romanos 8, 5 a 8 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Isso que aconteceu. Nos envolvemos com o que a carne deseja. As coisas que o mundo oferece. Não é para sairmos do mundo. Os evangélicos condenam as pessoas que estão no mundo. Se não estão na igreja, estão no mundo. Bom, os evangélicos também estão no mundo. Ou estão onde? Aonde eles estão? Não é no mundo? Não é para sair do mundo. Amém? Não é para sair do mundo, mas para aprendermos a nos dominar das coisas ilícitas que o mundo oferece. Drogas, prostituição, bebedeira, ira, e etc, etc, etc. Mas que tem a mente voltada de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. O que deseja o Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, servir a Deus. Tudo ao contrário que a carne deseja. Tudo ao contrário da carne. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazer. Que lei de Deus é essa? A lei de Moisés, de preceitos e ordenanças carnais, ou a lei do Espírito da vida, a graça de Deus? A graça de Deus é a lei do Espírito da vida. Segundo o conhecimento da graça de Deus, nos alimentamos espiritualmente e nos despertamos para as coisas do Espírito, para viver o nosso eu verdadeiro, que é espiritual. Amém? Então, a lei do Espírito da vida não pode ser entendida pela sabedoria carnal, humana. Por isso, não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo, porque não entende, não se enquadra, porque a lei de Deus é espiritual, e com a mente humana, com a sabedoria humana, não consigamos entender a lei do Espírito. Amém? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Assim Paulo estava ensinando lá para os romanos.
Romanos 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. São essas coisas que temos que aprender a cada dia, para termos o domínio de nossas vidas. E pós-morte, irmão André? O que acontece pós-morte? Agora vamos entrar nesse tema. Você já sabe que você é um espírito criado desde a fundação do mundo, né? E que veio nesse corpo de carne para experimentar, né, o corpo de carne, experimentar esse mundo físico, assim como Deus fez em espírito no corpo da pessoa de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém? Assim todos nós participamos do mesmo corpo e do mesmo espírito. Eclesiastes 12:7 diz: então nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Pós-morte, o corpo de carne volta para o pó da terra, sepultura, e o espírito volta para Deus que o deu. Nós em espírito viemos de Deus, encarnamos no corpo de carne, do pó da terra, e o nosso eu verdadeiro é o espírito. Não é esse bonitão, essa bonitona que você vê no espelho quando olha. Não, isso aí é apenas sua roupagem, né, para viver nesse mundo físico. O seu eu verdadeiro é o espírito. E o espírito, voltaremos para Deus, de onde viemos. E os que já morreram, irmão André, os evangélicos dizem que estão dormindo, abençoados. Os mortos não estão mais dormindo. Havia uma profecia para o advento de Cristo que dizia que quando ele viesse, na sua segunda parousia, segunda vinda, ele traria juízo sobre Yahushua e os mortos ressuscitariam. Profecia predita pelo profeta Isaías 26:19 e Daniel 12:2. E Paulo de Tarso falou sobre isso também, a esse respeito, aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:13-17. E ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes dos que já dormem. Paulo está dizendo para eles: não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que já dormem. Os que já dormem, observe o que ele diz, que já dormem, porque antes do juízo, os mortos em Cristo, seus espíritos ficavam presos na carne, na sepultura. Por isso a expressão dormem. Espírito não pode morrer. Espírito não morre. E se ele não podia se libertar do corpo de carne, porque isso só poderia acontecer quando Cristo viesse na sua segunda parousia. Então, quando a pessoa morria, o espírito ficava preso no corpo de carne. Então a expressão dormem, o Paulo usou a expressão já dormem. Então o Paulo está dizendo: não quero que seja ignorante a respeito do que já dorme, para que não vos entristeçais como os que demais não têm esperança. Então havia alguns que dormiam, e esses que dormiam tinham esperança da volta de Cristo ressuscitarem.
Mas também a gente observa na palavra que Paulo diz: não quer que sejam ignorantes, pelo que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, quer dizer, outras pessoas que não têm esperança. Quem são os demais que não tinham esperança? Os que não tinham espírito, que morriam verdadeiramente. Irmão, há quem não tem espírito? Sim, há. E a Bíblia nos relata sobre o vaso de honra e o vaso de desonra. Os vasos de honra são filhos espirituais. E os vasos de desonra são carnais, corpo físico, alma vivente. Romanos 9:21 diz: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para a mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então são duas pessoas distintas. Amém? Duas pessoas distintas. No passado, nós somos filhos de Adão. Não, filhos de Adão na carne. No espírito são filhos de Deus. Todos aqueles criados no céu, antes da fundação do mundo, são filhos de Deus. Filhos de Adão são só os que são alma vivente. Existem pessoas que não irão para Deus, não irão para o céu, porque são vasos de desonra, nascidos para a perdição. Seus fins são a sepultura, porque não têm o Espírito. Amém? 1 Coríntios 15, 45, 49, assim diz: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, ser carnal. O último Adão, o Cristo, espírito vivificante, ser espiritual. São dois tipos de ser: o carnal e o espiritual. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Ou seja, nasce em carne e morre no espírito. O primeiro homem da terra é terreno. Homem, alma vivente, é terreno. Não tem espírito. Alma vivente. O segundo homem, Yahshua, Jesus, é do céu. Nasce o corpo. O homo, como eu falo, homo significa homem ou mulher. O ser homo da terra nasceu. Depois nós, em espírito, no tempo determinado por Deus, descemos e encarnamos no corpo de carne. Cada um determinado por Deus, nos seus tempos, nas suas famílias, né? Qual o terreno? Tais são também os terrestres. Há homens terrenos, filhos de Adão na carne. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E há homens espirituais, filhos em espírito de Deus. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Assim como nos vemos no espelho a imagem carnal dessa pessoa bonita aí que aparece no espelho, assim também, pós-morte, ressuscitaremos e seremos corpo espiritual, corpo etérico, corpo glorificado. Assim também como foi Yahshua. Somos todos nós. Yahshua, né, conhecido como Jesus, era um homem carnal. Participou da mesma coisa,
participou da carne e do sangue, Hebreus 2,14, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Yahshua, Jesus, participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Ele morreu, terceiro dia ressuscitou o Cristo glorificado. Glorificado significa elevado, espiritual, etérico. Morreu a carne Jesus e ressuscitou o Espírito Jesus, o Cristo glorificado. Estão conseguindo me entender? Assim todos nós também. Visto como os filhos participam da carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas. Iguais, somos iguais. Somos iguais a Cristo. Ele era um ser espiritual no corpo de carne. Morreu o homem carne, ressuscitou o Cristo glorificado. Assim também somos nós. Mas morreu o corpo de carne, mas o Espírito ressuscita para Deus. Assim como foi com Cristo. Amém? E ele, segundo a morte dele, foi para aniquilar o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aí Ferreira de Almeida bota aqui, o diabo. Esse diabo aqui significa carne. Ele livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Se o espírito não morre, medo de qual morte? A morte da carne. Cristo veio para matar a carne. Esse diabo é a carne, que os filhos de Deus, antes do juízo, estavam sujeitos à servidão da carne, uns em vida e outros na sepultura após morte. O Espírito de Deus veio em Cristo para experimentar, para participar das mesmas coisas, para poder aniquilar, destruir, matar o diabo, isso é, a carne, para livrar todos os filhos que andavam com medo da morte. Por isso se diz que o corpo de carne está morto. Romanos 8, 10, 12 diz: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado. Amém? Esse pecado aqui, segundo as transgressões da lei. Hoje não existe mais a transgressão da lei, mas hoje há as obras da carne. Então o corpo está morto por causa das obras da carne. Amém? Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Nós em Espírito vivemos por causa da justiça de Deus, que assim nos escolheu desde antes a fundação do mundo, para estarmos aqui hoje. Cristo aniquilou, matou, destruiu o corpo de carne. Estamos vivos porque somos espíritos. E o espírito é vida. Se em você habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus, quem? Deus. Se em você habita o Espírito de Deus, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentro dos mortos, também vivificará também o corpo mortal de vocês. Então nós vivemos num corpo mortal, apesar do corpo estar morto. Vivemos por meio do Espírito de Deus,
que habita em nós. Vou dar um exemplo. A Light fornece a luz para a cidade, né? Pequenas lâmpadas se acendem. Às vezes elas estão bem distante, né? Lá da onde fornece a energia da Light. Às vezes pessoas moram bem mais distante, mas a energia chega lá. E uma pequenininha lâmpada, ela acende por causa dessa energia. Assim somos nós. Somos centelhas divinas, vivas por causa da luz maior que habita em nós, que é Ial Deus. Ele é a luz maior e dá vida a nós que somos centelhas dele, centelhas divinas. Amém? Por isso se diz, o corpo está morto. Mas, né? Deus vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do Espírito dele que habita em vocês. Tirou o Espírito, a carne cai, porque a carne é morta. Ela só está viva enquanto o Espírito está nela. E esse Espírito recebe a força, a luz maior de Deus, que é a luz maior, que é a Light. E nós somos as pequenas lâmpadas. Estão conseguindo me entender? Pós-morte, o corpo tomba para a sepultura e nós, em espírito, retornamos para Deus, a nossa pátria celestial, como ensinou Yaush. Ele diz que há muitas moradas. Amém? Esse é o processo de vida de todo ser humano. É o processo de vida de todo ser humano. Homem ou animal. Nasce, cresce, passa todos os processos da vida. Amém? Pós-morte, o corpo tomba para a sepultura. Aquele que tem o espírito volta para Deus. Amém? Tem muitas coisas ainda para falar a esse respeito, mas não gosto de me esticar muito o estudo. Eu não gosto de fazer estudo muito grande, mas tem muitas coisas para falar sobre isso ainda. Amém? Tem a parábola do fazendeiro lá, que plantou lá o trigo, e no meio nasceu o joio. Perguntaram a ele: Senhor, mas quem foi que botou o joio? Aí ele diz: o inimigo. Amém? O inimigo que botou o joio aí no meio do trigo. Assim existem os filhos de Deus em carne, mas existem também os filhos do inimigo, que os evangélicos chamam de diabo, Satanás. Não. Esse foi Adão, homem vivente, alma vivente, homem carnal, Adão. O joio são os filhos de Adão. O trigo são os filhos de Deus, que foi criado desde antes da fundação do mundo, estava lá jubilando, festejando, enquanto Deus fazia todas as coisas. E esses mesmos foram, predestinados antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis e herdeiros de todas as coisas do nosso Pai. Amém? Eu sei que os espirituais entenderão esse estudo. Sei que os carnais criticarão esses estudos. Sei que os que têm a mente aberta entenderão esse estudo. Sei também que
que os religiosos criticarão esse estudo e vão falar que eu endoidei. Endoidei sim. Endoidei pela maravilha do Evangelho da graça de Deus. Amém? É maravilhoso a graça de Deus. Sou doido pela graça de Deus. Sou criticado, sou acusado, sou defamado, me chamo de todo quanto é coisa nas redes sociais, por falar a verdade para vocês. Por não ficar aqui de blá blá blá, é inferno, é céu, é inferno, é céu, e deixa os abençoados com medo de viver. Se eu morrer, será que eu vou para o inferno? Será que eu estou salvo? São coisas que esses pastores ficam enfiando na cabeça das pessoas, dando medo. Abençoado, você é um espírito. Amém? Nasceu desde antes da fundação do mundo. Foi predestinado desde antes da fundação do mundo. Você já é abençoado. Você já é salvo, sempre salvo. A salvação que a Bíblia diz são salvação das coisas do dia a dia. Essas coisas do dia a dia que você precisa aprender para se salvar. Salvar de quê? Do diabo? Não. Se salvar das falácias religiosas que são ensinadas e que amedrontam vocês. Eu disse que não ia, alongar muito o estudo, mas estou aqui falando sem parar. Porque tem muitas coisas para se dizer ainda. Amém? Mas espero que tenha entendido esse estudo. Ouça várias vezes para poder entender. Pegue suas Bíblias e acompanhe. Se não são inscritos, se inscrevam. Compartilhe esses vídeos para mais pessoas. Não esqueça de dar seus likes. Fico por aqui. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Graça e paz. Até a próxima.